acerca da linguagem, língua estrangeira, como justamente a gente conversou nas aulas sobre transmissão de psicanálise em outras línguas. Enfim, eu vou deixar mais para falar na semana que vem, mas é mais ou menos isso. Legal. Hoje a gente até introduz essa discussão um pouco sobre a inserção da psicanálise Israel-Palestina, né, nos kibbutz. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, beleza, vocês montem essa apresentação. Oi, Vanessa, não precisa ser, você precisa só submeter o formulário, ele está aberto lá, né? Você não tem acesso à pasta dos trabalhos dos colegas, né? Mas o formulário ele já está acessível desde o começo. Aqui, deixa eu até clicar para ver se está tudo certo. Ah, Aqui, esse é o link certinho. Aqui, posso até colar para vocês. Está funcionando o formulário. Vocês não têm acesso à pasta dos trabalhos dos colegas, porque daí isso, claro, isso diz respeito ao trabalho singular de cada um, né? E não é algo a princípio aberto. Aí depois, a segunda, no caso dupla que me procurou, foi a Tainara José e a Débora Lima. Vocês estão por aqui? Ou ainda não? Ainda não estão por aqui. E depois o João Queiroz, também a gente conversou, né? Que vocês tiveram um trabalho tão bacana lá na USP. Eu acho que ainda está em curso, né? Sobre os escutadores. Sim, sim, sim. Eu pensei em falar um pouco sobre a Escola de Escutadores, né, que é esse projeto que eu acho que dialoga bastante assim com alguns temas que foram trabalhados ao longo da disciplina, e também articular o trabalho da Escola de Escutadores com a rede clínica do Laboratório Jaguar, Legal. né, que é vinculado, né, Uhum. à USP, mas que funciona de uma forma mais aproximada de um coletivo, né? Surge como uma ideia de assim, um pouco inspirado pelas ideias de liga estudantil, e a coisa vai caminhando para o que hoje a gente consegue enxergar como uma espécie de coletivo de psicanalistas. Então, falar um pouco sobre a rede clínica e essas questões assim que tocam a rede clínica, que eu vejo que dialogam com as questões que a gente também discutiu aqui na disciplina. Pensei em falar desses dois aspectos aí. Legal, tá ótimo, João. Acho que isso é bem bacana, né? Tinha notícias, né, do trabalho de vocês e acho bastante pertinente. Então tá, então a Tainara não entrou ainda, a Débora tampouco entrou. Então qualquer coisa a gente vai conversando ao longo da semana. Não sei se alguém mais tem essa ideia de apresentar alguma coisa, qualquer coisa me avisem ao longo dos dias para ver se é possível organizar. Aí depois eu realmente notei que eu não tinha colocado o texto do Lacan que eu trabalhei na semana passada. No seminário 17, já está incluído na pasta de texto, né, para quem quiser ir recuperar as leituras ao longo do tempo. As aulas estão sendo disponibilizadas no YouTube também, ficam lá como um arquivo, né, um arquivo aberto. Tá? Gente, estou vendo aqui gente pedindo para entrar na pasta de trabalhos. A pasta de trabalhos, ela é uma pasta que é secreta, ela serve só para o depósito dos trabalhos de conclusão, né? Vocês têm acesso através desse link ao formulário de submissão dos trabalhos de conclusão, tá? Bom, gente, então vamos dar início Não, à mas nossa... quando Oi. clica no link, aparece que é para pedir o acesso. Eu não sei se é alguma configuração, mas aparece isso. Deixa eu ver. Estranho isso, que Pelo aqui menos eu para tô... mim, acho que é para os colegas que estão falando. Para mim também Deixa eu ver. apareceu isso, mas aí quando você entra com o e-mail da USP, aí dá certo. Mas quando eu entrei com o meu e-mail Gmail, não dava certo, Não pedia deu para eu certo. continuar aberto. Então eu vou corrigir isso. Então é isso, porque eu entrei aqui por um e-mail né, sem conexão com o USP e funcionou, né, abriu. Testei antes aqui, mas eu verifico isso logo depois da aula já, gente, essa configuração. Bom, Pro, isso acho que apresentação é quantos minutos, mais ou menos? pode ser uns 10, 15 minutinhos, tá bem? Beleza, obrigada. Aí a gente abre com as apresentações e depois a gente segue a discussão de fechamento. Tá certo, Milena?
Bom, gente, então, acho que a gente dá, eu e a Ana, né? A gente vai fazer essa aula hoje. Um título bem legal, assim, eu gostei bastante de ler esses textos, né, nesse momento, porque são temas felpudos, são difíceis, algumas coisas são felpudas, venenosas, né? Estão me ocorrendo essas metáforas aqui, porque remete a um certo perigo. Essa exposição conceitual, histórica que a gente está propondo aqui, né, e também o que ela intenta do ponto de vista de uma ética psicanalítica. E algumas vezes eu me surpreendo assim com coisas que saem aqui dessas discussões, porque, de fato, né, pensar uma prática clínica e política transformativa, como é a da psicanálise, significa que a gente não se conforma com certas amarras institucionais, né? Que não dá para considerar que chegaremos a um formato adequado tanto de realizar dispositivos e atuações clínicas, quanto de se formar enquanto um clínico psicanalista. E eu acho que isso é bem importante para a gente, e me parece que essa aula, nessa trama conceitual, transferencial também, ela é fundamental, uma vez que o título dela é Criação Conceitual, Criatividade e Resistência, né? Potência técnica, ética, teórica e política nas possibilidades clínicas no social e do social. E aqui a gente está falando, né, e o que a gente cria enquanto psicanalistas e militantes e teóricos e pesquisadores e profissionais e cidadãos, né, que tentam pensar como fazer psicanálise em diversos lugares, com populações que podem ter nas suas marcas certas diferenças, né, identitárias, sociais e políticas, por que não? E aí os textos que a gente escolheu para hoje, né, foram dois do Toshkeles, né, que foram recentemente publicados aqui, né, o Anderson Santos tem feito esse trabalho primoroso de publicar textos de psicoterapia institucional, né, de textos do Guattari, do próprio Toshkeles e outros, né, pela UBU, é um trabalho muito, muito importante, textos muitas vezes inéditos ou já não editados no Brasil. São dois trabalhos do Toshkeles, que é um dos grandes nomes da psicoterapia institucional, né, europeia como um todo, mas de grande influência aqui no Brasil e na África. Depois, um texto do Sidi Ascofarré, que é um psicanalista franco-malinense, e Sidi Ascofarré é um lacaniano de envergadura, né, com muitos trabalhos sobre política, que destoam muito dos tipos de trabalhos sobre política e psicanálise que se escreve na França, né, tanto é que ele tem uma interface não tão constante, mas né, duradoura com universidades do Brasil, né, Sidi Ascofarré, que foi uma pessoa que eu tive a honra de ter tido na minha banca de doutorado, de ser o parecerista de aprovação, né, da minha banca de doutorado. Aqui na França a gente tem isso, os doutorados têm que ter 2 pareceristas externos na universidade para fazer um longo relatório para aprovação ou não do trabalho, né, então a gente tem essa relação já antiga. O Guido Lieberman, que também tem pelo menos 2 trabalhos dele no Brasil, né, traduzidos ambos pelo Paulo Sérgio de Souza Júnior, né, um tradutor que vem despontando aí dentro das traduções em psicanálise, né, no Brasil. E aí ele tem o Freud no Kibbutz, que é o mais recente, e também tem a psicanálise em Israel, né, pela Ana Bloom, esse aqui, né, que é sobre as origens do movimento freudiano na Palestina, que é até um livro mais completo, complexo de arquivo, né, enquanto Freud no Kibbutz ele se centra, né, como foi a psicanálise foi entrando, né, muitas vezes como uma ideologia, como um conjunto de teorias que serviam, né, para os
os autores e os iniciadores das práticas educativas, né, e de socialização nos kibbutz em Israel e na Palestina. E, por fim, a gente tem um texto do Joel Birman, né, que é um texto de fôlego, né, Cartografias do Avesso, no qual o Joel atualiza vários elementos da teoria dele. Né, o Joel ele tem uma forma muito própria de pensar a metapsicologia, uma abordagem também da obra do Lacan e crítica da obra do Lacan. E o Joel, ele desde os anos 80, 90, né, ele tem uma leitura metapsicológica cujo ápice, eu acho que de formação teórica, ele chega ali no final dos anos 1990 com uma série de trabalhos de fôlego que agora ele está refinando nos últimos anos, né, adentrando mais ainda uma discussão sobre o sujeito e sobre essa noção de sujeito e uma defesa psicanalítica do conceito de sujeito como um operador político, né, que serve tanto para psicopatologia, como para a interface entre psicanálise e ciências humanas, mas também como um bastião de resistência da psicanálise a modalidades de subjetivação assujeitadoras, né? E aí essa parte que a gente escolhe, o Joel vai apresentar uma teoria que é dele sobre subjetividade, uma leitura dele sobre o conceito de sublimação em Freud, né, que muita gente, né, não chega nessa leitura da sublimação em Freud, mas ele tem a partir de uma pesquisa bastante espessa que ele teve nos anos 80 e 90 a propósito do conceito de feminilidade. Né, e que isso marcaria, né, uma volta, uma potência na forma com a qual a gente pode entender o que significa a psicanálise na cultura, né, e a psicanálise enquanto um monumento crítico da subjetividade no século XX e, por conseguinte, no século XXI. Então, a gente vai fazer esse passeio hoje para também tentar responder a essa pergunta, né, que a gente vem tendo sobre as clínicas psicanalíticas no social e do social, né, fazendo tanto leituras que têm a ver com o imaginário, com o simbólico, com o real, iniciando real e política, tentando mostrar que podemos, por essa via de entender a prática clínica e a formação em clínica psicanalítica, né, por meio desses ou dispositivos, iniciativas ou reflexões, que tem a ver com o social e do social, né, que podemos ter montagens e propor operadores, né, de transformação da própria relação entre real e política. Né? Tanto é que a gente vem insistentemente falando no conceito de segregação, né, como uma das figuras, como uma das modalidades, né, primordiais de estabelecimento da diferença e, sobretudo, de uma indiferença. Né, e a psicanálise pode funcionar, assim, como uma resistência em relação a isso. Mas, então, para a gente fazer essa discussão, vou passar a palavra para a Ana, né, que preparou bastante coisa para que a gente possa discutir no encontro de hoje. Ana? Oi, gente, boa tarde de novo. Queria agradecer mais uma vez o espaço, Gabriel, e também a escuta de vocês. Eu acho que eu vou apresentar bastante do raciocínio que eu tenho trabalhado nessa pesquisa de mestrado, que eu entendo que conversa com tudo que o Gabriel trouxe até agora para a gente. Então, Gabriel, não me centrei para comentar exatamente o texto do Birman e do Tosquelles, apesar de eu ter lido, e o do Tosquelles eu acho que é, assim, magistral, né? Só recortei algumas coisas aqui, então se você quiser me atrapalhar para comentar os textos, fique à vontade. O que eu pensei em compartilhar com vocês hoje, como eu disse, é um tanto desse raciocínio que eu trabalho na pesquisa, porque depois da qualificação da pesquisa se destacou, mais uma vez, a possibilidade de eu tentar trabalhar uma noção de coletivo a partir da psicanálise.
E como o Gabriel já colocou, isso vai um pouco além de pensar dispositivos, mas, né, e os próprios dispositivos clínicos que a gente vem debatendo e que a gente vem trabalhando no Brasil, mas pensar um pouco além disso numa lógica mesmo, coletiva, com o arcabouço da psicanálise, ainda que não seja só esse o arcabouço teórico, né? E para isso, eu vou ficar um pouco centrada na ordem aqui do texto, mas vocês fiquem à vontade para me atrapalhar ou me interromper e falar o que vocês quiserem dizer. Mas eu queria começar fazendo uma certa circunscrição, digamos assim, do que a gente tenta pensar como a subversão da clínica psicanalítica. Eu acho que isso é importante porque nessa ideia de que a clínica psicanalítica subverte a clínica médica, da onde ela nasce, né? Eu acho que nisso já está contido o problema epistemológico, ético e metodológico com o qual a gente trabalha e retrabalha o tempo inteiro aqui. Então, eu queria destacar algumas coisas, né? Primeiro que o Freud desenvolve essa prática, que depois ele vai chamar de psicanálise, no momento do apogeu da clínica moderna, nas esferas da psiquiatria e da neurologia. Mas o interessante é que ele não destaca a semiologia, mas ele parte da terapêutica para trabalhar uma subversão clínica, que é a forma como a gente interpreta, né, essa clínica hoje. Então, ele parte dos sintomas histéricos, né, e percebe que eles podiam ser simulados a partir da sugestão hipnótica. Então, ele destaca, né, dessa escuta que ele vai fazendo desses sintomas, o caráter ficcional e performático dessa sintomática histérica. E com isso, ele vai formulando ao longo do tempo, isso na leitura que eu faço, a noção de transferência, né? Então, essa própria artificialidade da cena clínica do tratamento em psicanálise. Então, a relação médico-paciente, ela não é problematizada ou destacada a partir da psicanálise, né? Isso já estava como questão desde da clínica moderna. Já era uma questão destacada antes de Freud. Só que eu acho que a gente pode pensar que o Freud subverte o método de investigação que era semiológico por um método de tratamento, e naquele momento que ele começa a trabalhar com Breuer, era uma aposta no método catártico, que depois ele abandona, né? Então, ali já estava em questão uma clínica híbrida entre o olhar e a escuta. Mas como o Christian Dunker, por exemplo, destaca, o olhar na clínica psicanalítica é uma espécie de ardil para que a verdade apareça num outro lugar. Então, assim, se trata de um procedimento propedêutico, naquele momento de uma intervenção sugestiva, como uma tática para extrair e incitar recordações. Só que nesse contexto há um fracasso do método catártico. Então, a gente pode pensar um fracasso de um híbrido entre a sugestão e a hipnose, propriamente um problema de método, né, e de técnica. É daí que surge a aposta na associação livre, com a qual a gente tenta até hoje trabalhar a clínica analítica. Então, há um abandono da catarse, e para isso há uma justificativa clínica, né, porque é um método sintomático que não tocaria as causas. Então, desde aí, aparece o problema da causalidade, que é o que o Lacan depois vai tentar trabalhar em termos
mais sistemáticos. O método catártico também dependeria da autoridade do médico e da empatia do paciente, não possui uma correlação diagnóstica estável e nem é possível hipnotizar todo mundo. Então, não é possível separar a natureza do sintoma das queixas do paciente. Então, eu destaco isso para dizer que o que a gente aposta enquanto subversão da clínica analítica já começa como um problema de método, de técnica e um problema ético, epistemológico e eu considero que político ao mesmo tempo. A escuta flutuante e a associação livre são técnicas, então, de trabalho do analista que vão sendo desenvolvidas entre a escuta das diferenças significativas da fala singular de uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, uma apreciação comparativa do sentido histórico e cultural dos contextos nos quais a gente escuta, né? É esse o ponto para o qual a gente está debruçado no momento. Então, eu acho que isso envolve a questão, como o Gabriel colocou, da formação, né? E dos limites que a gente tem para pensar formas de comunidade analítica e os limites que a gente tem também para pensar a formação. Então, a aposta é em uma subversão no sentido forte desse termo, né? Uma subversão da clínica médica, da onde a psicanálise se origina, que pressupõe que o analista seja sempre também um analisante, né? Um falante, se vocês preferirem. Para a gente não incorrer nessa posição do médico. Então, eu só queria fazer essa circunscrição do que seria, na minha leitura, a subversão da clínica analítica. Nessa pesquisa Ana, que eu só uma desenvolvo... precisão, subversão da clínica analítica ou da clínica médica? Uma subversão da clínica médica, bem dizendo. A subversão que a clínica analítica operaria, né? Eu acho que é uma aposta constante, né? Eu acho que não é algo que está feito, né? Eu acho que a cada escuta a gente tenta justamente não incorrer nessa posição. Porque eu acho que é interessante, né, a gente pensar o seguinte, né, o que a racionalidade médica significa na relação com a modernidade enquanto um tipo de produção de sujeito assentado numa forma de delimitação do corpo e de atitude para com os corpos. Tá? E disso a gente estabelece toda um ramo ou feixes, né, que tem a ver com gênero, com raça, com a apropriação do corpo no trabalho, com o desenvolvimento de tecnologias que agem sobre o corpo, inclusive naquilo que a gente pode estender hoje como sendo as tecnologias digitais, né, que continuam nos tomando pelo próprio corpo, pelo nosso próprio corpo, né, nos sequestrando pela configuração da nossa ecologia atencional, tá? Então, e é isso, eu acho que se a psicanálise tem nessa relação com a medicina uma relação de alteridade, é por ser uma subversão, né, fazendo tanto uma subclínica. Afinal, a gente lida com fenômenos residuais da medicina. E também uma subversão, porque ela subverte a clínica médica e a racionalidade médica moderna. E eu acho que dá para a gente colocar nisso, Gabriel, acho que, né, já é o que você está falando, mas a questão do problema epistemológico e metodológico que a gente tem aí, porque é justamente ir além do método estrutural, né? Então, eu acho que essas coisas são... É o tensionamento com o qual a gente está trabalhando o tempo inteiro, em termos da prática
em termos da produção teórica, né? Então, acho que por isso que eu, sei lá, trouxe essa circunscrição do que seria, do que se aposta enquanto subversão aí. Porque eu acho que a todo momento a gente está tratando de como os sujeitos podem existir, podem ter um lugar e uma posição em determinados jogos de linguagem, digamos assim, né? E daí quais as racionalidades envolvidas nisso e as relações que são de poder que a gente pode articular para pensar determinado contexto, assim. E então, assim, eu trago o raciocínio da pesquisa pelo seguinte: eu sou uma das que faz um trabalho em coletivo. E desse trabalho, que é uma das bases fundamentais da formação que eu tento desenvolver, se destaca para mim esse termo coletivo, né? Porque é um significante que fica, de fato, destacado, né? Fica no meu discurso, fica nas discussões das quais eu participo e tal. Então, ao longo do tempo eu vou percebendo que me interessa trabalhar com essa polissemia mesmo que essa palavra contém, né? Enquanto um significante é o que eu tenho tentado fazer e vou tentar dizer para vocês o quanto eu avancei. Então, assim, o tema do coletivo, ele pode ser tratado por diferentes perspectivas, né? A gente já falou, o Gabriel falou muito aqui, então, como um dispositivo clínico, que é o que a gente está pensando nesses contextos, um grupo de pessoas, uma forma de experiência e uma forma de trabalho. Mas me interessa trabalhar com esse termo enquanto uma lógica e uma noção pensadas, né, a partir da psicanálise. E que eu encontro nessa noção de coletivo que eu pretendo apresentar, ou tenho articulado, uma própria ressonância com a noção de constituição do sujeito. Então, como o Gabriel falou, o Birman é um dos autores que trabalha muito a questão do sujeito, né? Sujeito na filosofia, sujeito a partir do trabalho do Lacan. E eu encontro ressonâncias entre essa noção de coletivo, ou uma noção de coletividade a partir da psicanálise, e a noção de constituição de um sujeito desejante, né? De um sujeito falante. Para isso, fica muito, muito explícito para mim, desde o começo desse trabalho em coletivo, que a dimensão do que a gente pode chamar de singular só se precipita via uma dimensão coletiva, e que o coletivo, por sua vez, depende da dimensão do singular. E eu acho isso importante justamente para pensar a dimensão política que a gente tem discutido aqui. Eu não trato desse termo coletivo enquanto um conceito, mas enquanto uma lógica que pode tomar contornos táticos diferentes a cada contexto, né? A cada situação. Eu acho que se a gente pensa a noção de coletivo a partir da psicanálise, eu acho que o texto do Ascoff Arraia nos ajuda a delimitar o porquê disso. A gente pensa uma espécie de antinomia, né? Justamente pela noção de que a segregação e a diferença seria o princípio dos discursos que estruturam os laços sociais. Isso está a priori quando eu penso uma lógica coletiva. Então, conforme o Ascoff Arraia, nas elaborações lá do Lacan entre 67 e 70, a gente encontra esse termo que a gente pode traduzir, né, por segregação, tanto enquanto causa, então articulando uma ideia de tratamento do gozo, que dá uma abertura ao desejo, pensando a segregação
nesse sentido de causa, como também enquanto efeitos de segregação, né, que o Lacan pensa esses efeitos de segregação através da universalização do sujeito com o advento da ciência moderna. E daí ele vai falar depois, né, de práticas de segregação e destacar os campos de concentração como um paradigma dessas práticas. E eu acho que o Ascough Farré coloca no final do texto dele, ele coloca uma questão bem importante, que eu acho que é muito do que a gente vem trabalhando aqui. Ele diz assim, abre aspas, concluirei colocando a questão. Eu acho que o Gabriel colocou essa questão um pouco agora, hoje, no começo também, né? Podemos alguma coisa? De outro modo, não estaríamos na natureza da ciência como vontade de saber, de sempre obedecer à injunção de seu superior, continue a saber? Sem olhos para os efeitos no real? Se a ciência é fundamentalmente conduzida pela pulsão de morte, não é de se admirar que seus efeitos não sejam de agregação, mas de segregação e mesmo de desagregação. É Eros que une, que seja no efeito de transferência ou no efeito de massa. Também a psicanálise, inclusive, mais como erotologia do que como ética ou terapêutica, se situando desse lado, aquele de Eros tem a chance de pregar peça à ciência a seu projeto funesto, que eu acho que é um pouco do que a gente vem tentando apostar aqui. Né? E também pensar, quando ele diz assim, é Eros que une, que seja no efeito de transferência ou no efeito de massa, quando eu digo de uma noção de coletivo que se funde na diferença, que se sustente pela diferença, pensando justamente nesse efeito de Eros de transferência e não num efeito de massa. Então, esse princípio de segregação como causa, ele aparece para mim primeiro na prática em coletivo, né? Esse coletivo que eu faço parte aqui em Campinas, ele é formado por diferentes pessoas, de diferentes formações, e essa constituição, assim, diversa, se destacou desde o início como uma espécie de sustentação desse trabalho que ainda vive, assim, que ainda existe. Então, isso vem destacado para mim desde a prática. E também a questão da transferência, das dimensões de transferência que constituem esse trabalho em coletivo, né? Diferentes dimensões de transferência. Tanto a transferência das pessoas com esse significante psicanálise, então nós estamos ali de alguma forma enlaçados pela transferência singular de cada um com esse significante, esse é o significante que se destaca, mas ao mesmo tempo a transferência entre essas pessoas, a transferência dessas pessoas com um certo lugar, um determinado lugar que a gente escolheu para atender na cidade, e as transferências das pessoas que nos falam lá aos sábados, né, que frequentam esse atendimento clínico. Nesse sentido, foi se destacando para mim, e é o que é o norte da pesquisa, mas de onde também daí eu consigo trabalhar uma noção de coletivo, quais seriam as condições de possibilidade de formação de um trabalho em coletivo, de uma organização que se sustentasse justamente pela diferença, né? Eu acho que é um pouco também do que a gente vem questionando aqui, né? Quais outras formas de ter laços institucionais ou laços de organização que sustentem uma diversidade. Então, isso, eu acho que nesse sentido vai se esboçando para mim uma questão que é assim, um trabalho tanto de contexto como um trabalho de texto. Isso eu digo porque
eu vou tentando articular justamente o que aparece nessa vivência prática com algum arcabouço teórico que perpassa a formação que eu faço. E eu digo isso porque o Gabriel destacou uma coisa lá atrás que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista, que é a espécie de psicanálise selvagem que a gente vai fazendo, muitas vezes quando a gente impunha, né, esse fato de trabalhar com a linguagem, de trabalhar com uma clínica do ato de palavra, o quão isso pode ser feito de uma forma não ética. Então, esse entre o trabalho com os textos e contextos, eu acho que é a tensão na qual a gente articula essa questão da pertinência de um analista na cidade, da pertinência da psicanálise, do quanto ou não a psicanálise opera uma subversão clínica, né? Acho que isso é bastante importante. E ao longo do tempo, então, eu vou encontrando alguns autores, alguns textos, né? Algum aporte teórico com o qual eu consigo articular isso que eu vou vivendo nessa prática. Um deles é o Luciano Elia. Tem um encontro bem interessante de um livro que foi feito, que é sobre coletivos. Depois eu posso mandar o nome do livro aqui, que eu não me lembro. Mas nesse encontro, que foi online, o Luciano Elia, que é esse psicanalista lá do Rio de Janeiro, ele tenta dizer uma coisa que eu acho bastante importante, é que a gente precisaria demonstrar que coletivo não seria o mesmo que grupo. Então, ele diz assim, que o coletivo, e isso conversa muito com o que eu tenho pensado, o coletivo necessita do contável, que demonstra a articulação entre a singularidade e a dimensão coletiva. A transferência só se torna possível, e a transferência eu retorno a ela toda vez, porque é a técnica, é a articulação, é o manejo com o qual a gente trabalha em psicanálise. A transferência só se torna possível porque há um movimento de separação. Então, para fazer transferência, é necessário um movimento dialético entre a alienação do sujeito e a separação do outro. Ao entrar em contato com o outro, o eu perde o ser e o outro perde o sentido. A barra que precipita o sujeito seria a marca do coletivo. O Luciano vai dizer que a mesma barra que marca o outro é a barra que marca o sujeito, nesse caso pelo nonsense, pela afânise do sentido, e isso tornaria possível um movimento de separação em relação ao outro. A partir disso, seria possível a produção da fantasia, e se eu não estou enganada, acho que é o próprio Tosquelles que também toca nesse ponto da fantasia, e eu acho isso bastante importante para a gente pensar a fantasia como uma espécie de ferramenta política, em algum sentido. Então, a partir disso, é possível a produção da fantasia, do sintoma e da transferência, que, por sua vez, a gente pode remeter à possibilidade de tratamento da dimensão do saber-poder. Isso é uma interpretação minha a partir do que o Luciano disse. Tem um outro autor que o Gabriel gosta muito e com o qual eu tenho entrado em contato, que é o Jean Rey. E o Gabriel já citou aqui, ele tem esse livro que se chama O Coletivo, né, que é uma série de seminários que ele deu a partir do trabalho na Clínica Laborde. E é um trabalho riquíssimo esse livro coletivo, porque a todo momento está na fala, né, que foi depois escrita e traduzida do Jean, essa tensão entre o que é o clínico, então, assim, a dimensão da prática mesmo, e o que é o teórico e epistemológico. Isso está em tensão a todo momento na fala dele. É muito interessante de ler esse livro, vale muito a pena.
Então, ele vai dizer que o coletivo não seria o estabelecimento, né, o lugar da instituição, no caso, a instituição de saúde mental, que é o mote do trabalho dele, né? Então, o coletivo não seria o estabelecimento onde ocorre alguma prática, e não seria a instituição. Ao mesmo tempo, as diversas instituições que a gente cria dentro da instituição também não seriam um coletivo, né? Os grupos e subgrupos. O coletivo, para ele, seria uma função que estrutura, uma função de análise estrutural. Então, esse termo função, nesse caso, para esse autor, está referido à diacrítica, que é uma abordagem ou um método que permite distinguir diferentes coisas, dimensões, planos e registros. Então, uma função de análise estrutural seria o coletivo. Essa função se apresenta em ato, né, de forma prática, a partir de acontecimentos que se passam em um estabelecimento ou em uma instituição. O que se torna importante é o pensamento do que se faz com que a gente localize enquanto um acontecimento e a nossa necessidade de interpretar esse acontecimento. É assim que esse autor pensa essa noção de coletivo. Então, eu digo assim, a nossa necessidade de interpretar um acontecimento, porque acho que o Gabriel também destaca isso a todo momento, quando a gente constrói, né, um dispositivo ou propõe um dispositivo ou uma formação, diz respeito também ao nosso desejo de tratar, de analisar, de curar. É sempre isso que está em questão, né? E é sempre isso que tem que ser problematizado. Ana, posso fazer só uma interrupçãozinha aqui, que eu acho que Por favor. também dá algo que pode nos servir mais tarde, né? Que eu acho que nisso que tu trazes agora, eu insisto seguidamente, né, em relação a uma confusão que se faz, que é uma confusão que me parece que também tem a ver com algo da própria relação da instauração da psicanálise no Brasil, né, que é uma instalação via grupo, e é uma instauração de clínica e de teoria psicanalítica que também tem uma função ideológica. E aí eu acho que essa reflexão a propósito de coletivo e também a confusão em torno do conceito de coletivo, ele pode ser muito útil aqui. Por que isso? Porque o coletivo, eu acho que o coletivo ele é uma lógica, tá? Ele não é um tipo de formação. Eu acho que de forma geral, mesmo que tenha se popularizado o uso de coletivo, né? Se a gente for ler com Jean-Oury, e é útil ler com Jean-Oury o que é o coletivo, a gente vai ver que a maioria dos coletivos formam um grupo. E aí, então, vamos falar um pouquinho de grupo, assim, só para eu fazer esse pequeno comentário de 2 a 3 minutos aqui, porque Não, eu grupo... acho, só te dizer, Gabriel, que eu acho muito importante isso, porque quando eu diferencio grupo e coletivo, não é com uma tentativa de desmerecer o grupo, né? Como se o Isso, grupo perfeito. fosse algo Perfeito. muito diferente Não, disso. sim, mas eu acho importante dizer que, assim, quando a gente está falando em grupo, a gente está pensando, porque às vezes a gente pode ter sobreposições, e temos combinações, e temos teorias nas quais a gente se estabelece. Só que a grupalidade, ela envolve ter condições conscientes ou inconscientes de inclusão e de exclusão. Por isso, mesmo quando a gente não quer, a gente forma grupo. E mesmo quando a gente quer evitar a grupalidade, a gente gera grupalidade. Né? O grupo, aparentemente, tem a ver com um desenvolvimento na linguagem das nossas condições de associação de corpos que são gregárias. Né? Porque isso era o que o Freud trazia muito bem. A gente tem essa condição gregária no nosso funcionamento, né? Como outros mamíferos parecem ter, de modo geral, né? Porque os mamíferos eles têm trocas sígnicas, já então a troca sígnica de signos já nos coloca numa condição gregária, e estando nessa condição gregária, por sermos seres
que se relacionam em linguagem, isso já nos leva a ter essa formação de grupalidade que tem condições conscientes e inconscientes. E aqui eu acho importante dizer, né, que a gente fala de grupo, né, e é curioso, quando eu digo condições inconscientes e conscientes, é porque temos grupalidades que funcionam, né, segundo a lógica cartesiana, a partir de certos pactos narcísicos, que tem a ver tanto com a nossa constituição de sujeito, quanto com a nossa constituição de sujeito em grupo. Né? E aí, por exemplo, um dos exemplos conceituais mais interessantes que a gente tem nas últimas décadas aqui no Brasil é o Pacto Narcísico da Branquitude. Ele está falando de uma condição de formação de grupo, né, em que acabamos entrando, na qual acabamos funcionando, essa condição narcísica de branquitude. Independentemente da nossa escolha, Sim, a gente está funcionando nela. Eu acho que acabamos incorrendo nisso por uma questão de linguagem, né? Porque, como eu disse, eu acho que o que está em questão, daí a gente pode avançar essa discussão, né? E entrar na categoria de sentido e verdade, mas é assim, né? O que está em questão é como determinados sujeitos habitam ou constituem um lugar a partir de um certo pacto inconsciente-consciente do que é uma dimensão de sentido e verdade, né? E como a gente exclui, segrega ou elimina o que está fora disso. Daí a gente pode pôr aí a loucura, né? A gente pode pôr o feminino, entre outras coisas. É uma leitura possível... O estrangeiro, isso. O estrangeiro. Uma leitura impossível, olha, veja bem, talvez impossível de fazer das fórmulas da sexuação também, né? Isso, e até antes de passar a palavra para o João, só terminar com esse ponto que eu queria adentrar, porque ele nos complexifica algo. O coletivo função, né, o coletivo lógica, ele é uma tarefa impossível. Diferentemente da grupalidade que acontece de forma mais ou menos refinada ou sofisticada ou desenvolvida, as grupalidades acontecem. Só que o coletivo como lógica, ele tem a ver também com isso que a Ana já trouxe, né, que é uma pontuação do Jean-Henri, essa função da análise estrutural, que a gente vai ver como se estruturam essas relações e tenta operar nelas, né? Tanto é que o Jean-Henri, ele vai pensar, bom, faremos grupos que envolvem aquilo que tem a ver com aqueles que estão de fora, no caso, os marginais, os loucos, os diagnosticados como psicóticos, daqueles que representam um tipo de estratificação ideológica e técnica, que são os médicos psiquiatras. E aí tentar fazer um funcionamento desverticalizado nessa relação, né, passaria por uma conjuntura estrutural, ambiental, que é aquele modo de funcionamento que a gente vê em Laborde, né, o tentar ver, que se tenta fazer em Laborde, que depois se torna, né, uma prática constante na clínica e nas políticas da saúde coletiva, das reformas psiquiátricas, né, que é, de fato, produzir um lugar de vida, né, com um certo ideal horizontalizado nas relações de poder. E aí, só para finalizar algo aqui, o que o Jean-Henri chama atenção é que o grupo tem esse funcionamento sincrônico, né, e aí, lembrando bem a sincronia, que se refere a algo que o Saussure já pensava, né, que tem a ver como a língua, né, funciona num determinado momento, né, ignorando a sua evolução histórica, e enquanto o coletivo, eles tem por tarefa se pensar diacronicamente, né, que é tentando imantar as transformações que podem vir a ocorrer. Né? Então, o coletivo não tem por objetivo manter as suas formações de coletivo, o coletivo tem por objetivo de produzir transformações nas relações de associação e de desassociação e até mesmo de segregação. João? Estou tentando acompanhar vocês e estou anotando aqui, estou muito interessado nessas definições que vocês estão fazendo. Assim. Até se vocês pudessem
não sei se cabe agora, mas falar um pouquinho mais sobre essa ideia do coletivo como uma função da análise estrutural. Fico pensando, se pelo que você disse, eu vou falar um pouquinho para ver se vocês concordam, se é por aí, quando você diz que, de alguma maneira, na clínica de Laborde, por exemplo, né, tem essa relação que se possibilita criar entre o que seriam posições verticalizadas e diferenciadas entre médico e paciente, quando isso, de alguma maneira, se subverte, se isso subverte porque há uma operação justamente da lógica do coletivo. Aí estou querendo entender melhor assim, essa definição do coletivo como função e acrescentar uma outra pergunta, que é, vocês estão definindo aí coletivo e grupo. Dentro do conceito de instituição, como é que a ideia de instituição entra? Porque essa diferenciação entre grupo, coletivo e estabelecimento, isso me lembra a definição mais deleuziana de Guattari sobre a diferença entre instituição e estabelecimento. Não sei se Jean-Henri acompanha essa ideia de instituição ou se como é que a definição aí de instituição entra para esse conjunto para esse autor, enfim, para essa perspectiva. No caso, a proposição do Jean-Henri foi aquela na qual Deleuze, né, vai acompanhar junto com Guattari para fazer as proposições, né, tanto do antiédipo quanto dos mil platôs, né, de uma série de intervenções envolvendo essa lógica do esquizo, né, que eles tentam provocar enquanto uma possibilidade de entender outramente a negatividade do desejo. Tá? Então, entender essa negatividade como uma produção, né, por vezes potente e excessiva do desejo. Mas eu acho que é só em relação àquilo que o Jean-Henri faz, né, enquanto um clínico, enquanto alguém que está em instituição, é que acho que são diferentes níveis, pensar a instituição, estabelecimento, a organização e o grupo, né? Porque a ideia dele do coletivo é exatamente essa. O coletivo é realmente uma prática que se tenta fazer, que é uma prática impossível, né? Que é basicamente mais uma das modalidades das profissões impossíveis, porque o coletivo ele vai fracassar na sua ideia lógica, né? Porque invariavelmente a gente produz grupalidades, né? Uma vez, sobretudo, quando estamos em estabelecimentos, né, que se organizam, que tem uma certa hierarquização, né, e que tem uma organização, e que no caso de uma clínica como Laborde, ou que todas as outras clínicas públicas que a gente fez, elas estão dentro de uma hierarquia de Estado. Né? Por isso que certas lógicas de segmentarização e de verticalização, elas acabam se reproduzindo, fazendo com que cada ato clínico, né, que eu acho que isso é muito que a Ana estuda, cada ato clínico ele é formativo, né, no instante em que ele tenta sustentar uma ética, né, que é uma ética do desejo. Né? E aí, passando de novo para dar mais uma volta na ideia do coletivo, é que o coletivo é um trabalho, né? O coletivo é uma missão que a gente se coloca enquanto formação, né? E é uma formação que muitas vezes contesta e que, por vezes, se opõe a essa lógica de inclusão ou exclusão que as grupalidades acabam tendo. Esse fica melhor, João, depois já passando para a Ana. Eu acho a sua pergunta muito boa, João, porque você diz, né, vocês, se puderem definir, ou, né, vocês estão definindo grupo, conceito e coletivo, mas o coletivo me parece ser justamente uma não definição de um conceito, assim, porque ele se faz mesmo como um fazer e um horizonte, acho que é o que o Gabriel tentou dizer, assim, né? Mas eu
posso afirmar que há efeitos, né? E eu acho que o trabalho do Ri, por exemplo, atesta isso, né? Há efeitos, né? Há efeitos de coletivo e ele tenta, me parece, nesse seminário, depurar um tanto dessa experiência dele, que é uma experiência longa, né? E isso eu acho que é uma outra coisa, né? Que era o caminho que eu ia fazer aqui, já vou falar um pouco dessa noção de um tempo lógico. Mas, assim, se eu puder te responder de forma muito parcial a sua pergunta, né? Porque eu ainda também estou começando a estudar esse autor, eu acho que é importantíssimo ele dizer isso, né? Que essa espécie de função, ela está em relação a uma dimensão do que a gente localiza ou não como acontecimento. E isso vai ser diverso a cada contexto, né? E quando eu insisto que na minha pesquisa fica em questão, o Gabriel está cansado de ouvir isso a todo momento, uma questão entre contexto e texto, é porque eu não sei bem se o coletivo é tanto um horizonte para nós aqui que estamos tentando teorizar alguma coisa, ou se ele é tanto um horizonte na prática. Me parece, quando eu ouço as práticas que ocorrem no Brasil, as diversas práticas, me parece que elas, de fato, colocam algo em funcionamento, em termos de coletivo, né? Em termos de trabalhos, e eu acho que o que foi feito no SUS, assim, é o exemplo maior que a gente tem de práticas que, de fato, funcionam, assim, né? Funcionam sustentadas pela diferença. Então, me parece que nós aqui, quando tentamos teorizar alguma coisa, a gente está correndo atrás disso, entendeu? E de uma definição que não é em termos de um conceito, mas de um fazer. Então, a cada contexto difere o que você localiza ou não como acontecimento. O Jean-Ri vai dando vários arcabouços ali na escrita dele, inclusive fazendo algumas articulações, que eu acho que o Gabriel também já entrou um pouco nisso, com eu ideal de eu, né, pensando na questão do grupo. Mas tem alguma coisa muito importante que eu acho que ele fala, que é a questão da heterogeneidade, a questão da passagem e do encontro. São três coisas que ele destaca para pensar o coletivo como função, né? Então, essa heterogeneidade presente e essa noção da passagem, que é alguma coisa que eu entendo possível ler na teoria dos discursos do Lacan, essa espécie de dimensão de uma estrutura saudável quando há essa passagem, né? Quando há uma passagem de discurso, por exemplo. Mas é um pouco isso que ele traz, e depois, se eu tiver alguma coisa um pouco mais depurada, eu posso conversar contigo também, se te interessar. Mas acho que pensar o coletivo, como a gente tem tentado propor, como eu tenho tentado articular, e muito conversando com o que o Gabriel apresenta aqui, é pensar justamente um trabalho e um a se fazer, assim, né? E não uma espécie de rechaço da noção de grupo, que é com a qual a gente faz qualquer coisa na vida, né? Então, outra coisa que aparece quando eu vou pensar essa noção de coletivo é a dimensão do tempo lógico. Então, o Porges, né, o Eric Porges, que é um outro autor, ele vai dizer assim, de uma coletividade do tempo lógico. E daí é preciso circunscrever que tempo lógico é um texto. Então, assim, o tempo lógico é um texto que Lacan escreveu. Ele tem pelo menos duas versões, e tem uma alteração nessas versões, que é algo que esse autor, Eric Porges, vai percorrer o porquê dessas alterações nessas duas apresentações desse texto. Hoje em dia a gente tem acesso a esse texto nos escritos
de 66, mas ele tem uma versão de 45, acho que é a primeira. Então, o tempo lógico é um texto onde Lacan fala justamente de uma lógica coletiva e ele problematiza temporalmente a pluralidade dos sujeitos com a unicidade de um sujeito. É nesse texto que ele vai pensar, que eu acho que é o que está em discussão a todo tempo também, né? O que é estrutural, o que é universal, o que é singular, e como a gente articula isso clinicamente, ou para um fazer clínico que vai além, né? Vai além no sentido de um fazer ético, epistemológico e também político. E o Lacan usa nesse texto uma forma retórica de um sofisma, que é o sofisma dos prisioneiros. Eu não sei se todo mundo conhece isso. O sofisma dos Acho que prisioneiros. traz uma versão abreviada para a gente, né? Tá, o sofisma dos prisioneiros é mais ou menos assim. Tem 3 prisioneiros e o diretor da cadeia, da prisão, os chama e diz assim que ele vai colocar uma sinalização nas costas de cada um. Então, peraí que eu tenho anotado aqui, que eu não lembro tudo. Eu vou ler que é melhor. O diretor, então, dessa prisão reúne os 3 prisioneiros e promete a liberdade àquele que descobrir a cor do disco que ele vai pregar na costa de cada um, né? Então, ele tem 3 discos brancos e 2 discos pretos. Os prisioneiros não têm meios de comunicar uns aos outros o que eles estão vendo, nem de conseguir ver o círculo pregado nas próprias costas. Depois de se terem observado por um tempo, então eles estão lá com essa coisa preta ou branca colocado nas costas e eles estão se observando. Os 3 prisioneiros se dirigem juntos para a saída, né? O que o diretor diz a eles assim: quando vocês souberem, vocês podem ir em direção à saída. Eles se dirigem juntos para a saída e cada um separadamente conclui que tem nas costas o disco branco. Então, desculpa, gente, que eu me perdi aqui, mas o diretor avisa, né, que quem conseguir dizer e acertar qual disco tem, né, vai ficar em liberdade. Então, os prisioneiros não têm os meios de se comunicar e depois deles terem se observado por um tempo, eles se dirigem juntos para a saída e cada um separadamente conclui que tem nas costas o disco branco e que é realmente o caso, dizendo a mesma coisa. Dado que meus companheiros tinham nas costas discos brancos, então um prisioneiro via 2, né? Pensei que se eu fosse preto, cada um deles poderia inferir disso o seguinte: se eu também fosse preto, o outro, devendo reconhecer imediatamente ser branco, teria saído imediatamente, portanto, eu não sou preto, né? Tenho um disco branco nas costas, e ambos chegam, né, a essa mesma conclusão e eles saem juntos, convencidos de serem brancos. Já que eles não se moveram, é por isso que eu também sou branco, eles estão vendo um disco branco e por isso que eu me encaminhei até a porta. Então, o que o Lacan faz com esse sofisma é pensar uma lógica coletiva e 3 escansões de tempo. Então, através dessa forma retórica, né, de um sofisma, ele vai pensar essas escansões que delineiam um processo temporal de precipitação de um ato em meio a uma lógica coletiva. Então, esses prisioneiros fazerem um ato de ir até a porta, concluindo alguma coisa, né? Esse tempo lógico, e Lacan vai no texto tentando delinear, digamos assim, um tempo lógico até esse momento de concluir,
é o que pensamos também num processo analítico, né? Porque a gente trabalha com a dimensão da realidade psíquica de um sujeito inconsciente que se desencontra a todo momento com um tempo cronológico. Mas também eu acho possível pensar um tempo lógico para um percurso de formação, né? E para um contexto e para uma lógica coletiva. Então, o Eric Porges, que é esse outro autor que vai tentar depurar essa noção de uma coletividade do tempo lógico, ele vai dizer que a coletividade do tempo lógico implica um número definido de sujeitos e se difere da massa proposta pelo Freud, que começa com 2 e não tem limite, né, de número. Isso também vai ser pensado depois pelo Lacan para propor a noção do cartel, né, esse grupo de trabalho, mas que ele também tem inspiração nos grupos de Bion, né? Então, Bion trabalha propriamente com grupo, não com coletivo, e daí Lacan também pensa o cartel. A função temporal, no caso do que a gente fala, quando fala de um tempo lógico, é constituinte da coletividade enquanto uma dimensão significante. Então, o Porges vai dizer que a função como significante, a função temporal como significante, ela é necessária para estabelecer um liame social, um laço social diferente da massa. A coletividade do tempo lógico encontraria o seu motor na incomensurabilidade dos prisioneiros. E eu acho que isso toca um pouco o ponto que o Gabriel trouxe, que é bem importante, que quando a gente pensa em tempo lógico, e a gente tem que articular isso com a questão da linguagem, a gente pensa em sincronia e não em simultaneidade, né? Há uma diferença nessas duas coisas. E eu acho que a questão da incomensurabilidade também aparece depois quando Lacan vai trabalhar as fórmulas da sexuação. Então, aparece de novo aí a diferença, né? Ou essa iância constitutiva, a gente também poderia pensar, como o que constitui o coletivo. No texto, o Lacan delineia 3 tempos de parada, a gente pode pensar, porque ele vai articulando como que os prisioneiros estariam se vendo, raciocinando, até o momento de se deslocar até a porta, né? E ele delineia 3 tempos de parada, 3 escansões. Isso aparece de forma diferente no primeiro texto e no segundo, e isso tem a ver com a elaboração que o Lacan vai fazendo da noção de narcisismo, do estádio do espelho, da noção de constituição do sujeito, depois como ele vai trabalhar, né, com a linguagem e o método estrutural, e depois como ele vai avançar um pouco disso. Então, esse texto do tempo lógico, o Porges enxerga como um certo balizador também do que o Lacan vai desenvolvendo. E ele, então, circunscreve 3 escansões, que seriam o instante de ver, o tempo para compreender e esse momento de concluir. E o momento de concluir interessa para a gente pensar também a dimensão do ato, né, do ato analítico. Eu acho que dá para pensar também em termos de ato clínico. Essa dimensão que eu acho que tem a ver com o que a gente falava também na elaboração do Jean-Henri, de como se localiza e se interpreta um acontecimento. Não sei, Gabriel, como que você quer comentar alguma coisa? Que eu acho ia assim, chegar na sessão clínica do Estação, mas daí não sei. eu acho que eu queria entrar um pouco, né, em algo dos textos, algo a mais, uma espécie de fio condutor entre os diferentes textos de hoje, de modo a gente se perguntar sobre a potência criativa na prática clínica e psicanalítica, na formação psicanalítica,
e no estabelecimento seja de grupalidades, seja de usar a expressão de encantamentos coletivos envolvendo dispositivos e conceitos. Eu queria entrar, posso fazer esse circuito depois tu volta, Ana? Pode ser? Então, acho que trazendo, né, o porquê da escolha dos textos nessa ordem de hoje, né, em que a gente começa pelo Tosquelles, porque eu acho que o Tosquelles, nesses dois trabalhos dele, um sobre a entrevista sobre a Guerra Civil Espanhola e no outro sobre política e psiquiatria, ele vai nos mostrar que a Guerra Civil Espanhola, que é esse evento ali que é ocorrido exatamente nos anos em que o nazismo está tomando poder no Terceiro Reich, na Alemanha e na Áustria, entre 36 e 39, não, o Hitler assume o poder em 33, mas a Guerra Civil Espanhola, ela é um evento e um experimento sincrônico de algo que vinha se passando em relação não só à política planetária, mas até mesmo com um tipo de exacerbação de uma lógica de uso da linguagem. O autoritarismo, isso está em Hannah Arendt, por exemplo, né? O autoritarismo, ele tem por pedra fundamental um domínio sobre as condições de uso da linguagem. Da língua e da linguagem. Tá? Nesse autoritarismo, nesse exemplo que a Guerra Civil Espanhola, né, que a Guerra Civil Espanhola é, segundo o Tosquelles, né, acabou sendo um momento de gestação, de aparecimento, né, e de conformação dessas iniciativas de contestação de como se articulava campo psi, ele fala em psiquiatria, mas a gente pode dizer sim campo psi, e linguagem. Haja vista que os anos 30, eles também são um momento bastante fundamental no que diz respeito ao estabelecimento de uma reflexão sobre diagnóstico, sobre psiquiatria, eles são também um ápice da psiquiatria fenomenológica, a gente não pode esquecer disso, né? E também algo que depois vai derivar nas classificações internacionais de doenças, que são, repito, né, formas de falar das experiências de desagregação, seja do eu, seja do indivíduo para com o social. Então, né, o Tosquelles, acho que é importante dizer que, diferentemente da antipsiquiatria inglesa, o Tosquelles ele não é anti-loucura. Ele não vai dizer que loucura não existe, ou que loucura é uma criação social. Assim como o Horry ali, 2011, ali antes de morrer, ele estava dizendo esse tipo de coisa, né? O psicótico é aquele que tem antenas com capacidades que um neurótico não tem. Se elas são melhores ou piores, não sei, né? Mas evidentemente elas fazem sofrer de um jeito diferente. Afinal, o mundo é fálico, né? Acho que a nossa neurose tem a ver com essa loucura compartilhada, né? Que é essa loucura do nome do pai, do ideal de eu, né? E das nossas classificações binarizadas. Então, acho que o Tosquelles guardava uma posição trágica em relação à loucura, trágica no sentido Foucaultiano mesmo, né? De que tem um valor, tem uma existência, e que se a loucura desaparecer, não é apenas algo do ser humano que desaparece, mas é o ser humano em si que desaparece, porque a loucura ela representa essa forma não unitária, não monádica de trabalhar com a linguagem e com o sentido. Então, acho que é importante esse texto do Tosquelles, né, para a gente pensar tanto na Guerra Civil Espanhola como um exemplo, né, que pode ser visto em outros lugares, sejam nas colonizações do século XX, mas também que tipo de relação e reação isso tem com essas experiências que
são aquelas que o Guido Lieberman vai descrever em relação aos kibbutz, né, que também estão numa esteira de continuidade para com a experiência bolchevique soviética tão criticada pelo Freud. Lembremos que o Freud, no Mal-Estar na Cultura, ele vai sentenciar o fracasso da ideologia soviética, uma vez que ela, como ela vinha sendo construída, ela não levava em consideração Freud falava em agressividade, Freud fazia menção ao desejo de domínio de um com o outro, mas eu acho que a gente pode traduzir nessa nossa derivação presente é que a psicanálise vai ver, né, vai entender ou vai propor que a gente trabalhe o tempo todo com uma ideia da subjetividade inacabada. E, né, eu acho que o Tosquelles, ele vai tentar mostrar, né, que, bom, o ser humano como um animal político, né, o ser humano ele estava o tempo todo, ele está o tempo todo nas diferentes modalidades de inscrição da política nele, do funcionamento grupal nele, do funcionamento estatal em relação ao ser humano, ele vai resistindo a isso tudo, seja de um jeito, seja de outro. E aí, indo primeiro para o Tosquelles, né? O Tosquelles vai tentar dizer que a gente acaba tendo mecanismos tanto de resistência quanto de resistência à própria diferença do outro, que estão presentes em nós. O Tosquelles vai chamar isso de xenofobia, né? Que é o outro em nós. E vai dizer que a xenofobia ela é uma manifestação fóbica em relação à alteridade. É um medo do outro. E que isso pode acabar participando do funcionamento das políticas. E mais ainda, isso vai animando o estabelecimento institucional de políticas, né? Ele se centra na psiquiatria enquanto uma instituição, né? Que hoje a gente poderia chamar de uma subjetividade geral. Tá? Então, o Tosquelles vai considerar que essa prática da psicoterapia institucional que ele está tentando desenhar, ela não é uma prática dogmática, ela não é algo finalizado, ela é um movimento contínuo que acontece dentro da instituição psiquiátrica, independentemente, né, do seu tipo de definição organizacional ou ideológica, ela pode se dar. E mais ainda, né, se a gente for pensar a presença da psicanálise ali, e sejamos claros, né, eu acho que o Tosquelles ainda está escrevendo e trabalhando ali na segunda metade do século XX, ele está escrevendo desde de uma época em que a psicanálise, na verdade, não era muito libertária, muito pelo contrário, a psicanálise se colocava dentro de um escopo de práticas adaptativas, né, dentro de uma certa ortodoxia, como acaba fazendo ainda em alguma medida. Mas o Tosquelles vai chamar atenção, né, e vai fazer uma certa equivalência, uma associação entre a psicanálise e aquilo que o Foucault chamou de hermenêuticas ou da suspeita, né? Ele chama no texto de arte da suspeita, né? Que aí são as hermenêuticas de Nietzsche, de Freud, de Marx, em que a gente tem por estabelecido que um discurso sempre pode querer dizer outra coisa. Ou seja, né, todas as práticas de estabelecimento de um uso da linguagem, de funcionamento da instituição, eles também podem querer sinalizar um desejo de dominação do outro, mas também que nós, nas nossas práticas que são de resistência, que são de desconfiança,
a gente precisa abrir constantemente a possibilidade de que as considerações que estejamos fazendo digam outra coisa. E isso acho que é um ponto bem importante para o Tosquelles, né? E aí ele vai fazer uma série de considerações, tanto críticas à antipsiquiatria dogmática, né? Ele vai falar em geopsiquiatria, que depois a gente vai ver despontar no Guattari coisas como psicogeografia ou psicopolítica, né? Eu acho que são vários jeitos de tentar trabalhar com a inserção territorial de uma prática psi que se queira, né, enquanto prática de resistência e de desconfiança. E aí eu acho que a gente entra aqui, quero passar em baliza, já que a Ana já deu alguma boa aprumada no texto do Ascofarré, que o Ascofarré ele vai insistir com isso, né, no trabalho dele, que o conceito de segregação ele é importante em psicanálise, ele é disparado por Lacan em pouquíssimos momentos, mas que são em momentos bem importantes, e que a segregação ela é tanto um princípio quanto um efeito, né? Uma vez que a segregação, como a gente já vinha falando, ela é algo que está inerente no funcionamento de grupos, haja vista que os grupos trabalham com uma lógica de inclusão importante ou de exclusão, que, pelo seu funcionamento na linguagem, acabam gerando os efeitos segregativos para com aqueles que estão excluídos das lógicas de grupalidade. E aí o Ascofarré vai fazer uma leitura lacaniana que a gente já fez outras vezes nessa disciplina, né, que está bem presente no texto A Ciência e a Verdade, do Lacan, na qual ele vai mostrar, né, o quanto a psicanálise trabalha com esse sujeito da ciência, que é o sujeito forcluído, o sujeito da modernidade, né, o sujeito da angústia. E aí, eu acho que o que o Ascofarré nos ajuda a localizar como questão, que eu vou deixar aberto, né, é que a gente pode ampliar o segregativo para nos provocar, né? Quando a gente está fazendo psicanálise, pensando clínicas psicanalíticas sociais, no sociais ou ideológicas, que a questão é que tipo de insistência na segregação a gente está fazendo ao considerar que precisamos de clínicas para lidar com os diferentes efeitos segregativos da modernidade. Então, é isso, né, que eu faço essa volta aqui com Ascofarré e coloco uma questão, né, se cristalização segregativa fazemos ao insistir na possibilidade de uma clínica que trate dos efeitos particulares de cada segregação. Não estou falando dos efeitos no singular do sujeito, tá? Estou falando dos efeitos particulares de segregação. Que tratamento estamos dando para o objeto pequeno a, ou seja, para aquilo que provoca o desejo de segregação e para aquilo que anima os efeitos da segregação. Fazendo referência aqui, provocar e animar tanto ao que o Ascofarré trabalha, como aquilo que o Lacan estabelece como algo inerente à lógica do funcionamento dos discursos, haja vista que algo que anima o agente em cada discurso. Depois disso, né, eu acho que passando brevemente pelo Guy de Lieberman, né, para entrar no texto de Joel mais tarde, o Guy de Lieberman ele vai, né, eu acho que vai ser bem curioso esse texto está aqui, porque ele vai contar, né, da instalação e da interface das experiências dos kibbutz israelenses, né, e na Palestina também, que são experiências posteriores, né, ou durante, ou né, posteriores aos efeitos do antissemitismo na Europa, no Ocidente. A gente não pode esquecer que mesmo que tratemos do estabelecimento de um Estado de Israel a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os assentamentos de kibbutz na Palestina, eles já datam de praticamente um século antes, desde a ocupação britânica na Palestina, pelo menos. E
esses kibbutz israelenses, né, esses assentamentos, eles já tinham uma perspectiva, muitas vezes cruzadas com a da experiência bolchevique, com as experiências socialistas, né, que também são lá de 1845 em diante, as formas de organização socialista. Não só respondem à Revolução Bolchevique soviética de 17 na Rússia, mas que essas experiências bolcheviques, que era o que o Freud criticava, elas tinham por fim a transformação pulsional do ser humano. Então, eu acho que o Guido Lieberman vai contar um pouco essa história no livro e nos capítulos que a gente seleciona para mostrar, né, o quanto os kibbutz eles eram uma espécie de sonho, de utopia, que constituía uma experiência comunitária de tratamento da subjetividade, levando em consideração princípios da experiência grupal e coletiva do judaísmo, e lidar com a psicanálise naquele momento, pensar a psicanálise nisso, era como o Guido Lieberman vai trazer, o Yonah Golan, né, os Vilavi, né, e outros pensadores do judaísmo, né, que tinham essa relação tão ambígua com a psicanálise, uma vez que havia um esteio na psicologia soviética, marxista, que era uma psicologia que tecia uma crítica à psicanálise, de que a psicanálise ela era uma ciência burguesa. Uma ciência burguesa na medida em que a psicanálise acabava, né, guardando na sua gramática de funcionamento referências tanto a um universalismo familiarista como do complexo de Édipo, e certas influências culturais, sociais, políticas e econômicas que respondiam a um ideal, né, que esses autores chamavam de um ideal burguês. O ideal burguês tinha a ver com um tipo de experiência privada em que o indivíduo funcionava socialmente enquanto criatura desejante, ou seja, na sua capacidade de investimento libidinal, enquanto um ser que voltava sua capacidade libidinal, sua capacidade de juntar recursos para o seio familiar. E a família seria, né, nessa leitura marxista, o grande bastião de continuidade do capitalismo e de uma ideia de experiência de vida privada, de propriedade privada. E aí o interessante desse capítulo é que ele vai discutir essas considerações a propósito da psicanálise nisso tudo, como que a psicanálise poderia ou não ser uma ferramenta de tratamento disso que ela seria dependente, segundo alguns críticos, que é essa ideologia burguesa. E aí eu acho que é muito interessante o jeito com o qual o Guido Lieberman vai dizer que os teóricos da educação nos kibbutz não puderam abrir mão da psicanálise, tendo em vista que os desenvolvimentos da psicanálise, notadamente no que diz respeito ao funcionamento pulsional das crianças, eles acabavam sendo mais desenvolvidos que de outras ciências. Então, e mais ainda, paradoxalmente, né, o Guido Lieberman vai trazer que a psicologia do ego norte-americana ela se tornou um recurso e um apoio teórico e técnico para esses teóricos, né, dos kibbutz, para esses, né, militantes dos kibbutz, já que a psicologia do ego, a ego psychology, ela era uma forma de pensar a psicanálise
através de uma espécie de desafio clínico da adaptação do ser humano ao seu meio. E aqui eu acho que é isso que entra em choque com tanta coisa que a gente estuda, porque existe essa leitura muito en passant que as pessoas fazem no campo lacaniano, especialmente, da psicologia do ego, da psicologia do eu, né, a partir daqueles pontos críticos que o Lacan estabelece ali, né, o fortalecimento do eu, né, a adaptação ao American Way of Life, e as pessoas não leem esses teóricos do eu, assim, isso eu acho que eu já insisti no seminário do ano passado, né, que todos os teóricos da psicologia do eu foram teóricos judeus que ou enfrentaram, né, o antissemitismo, o segregacionismo na Europa, ou de alguma forma conseguiram escapar, né, seja da morte no campo de concentração ou de outras formas de perseguição, mas que encarnaram, sim, né, na sua... Incluindo nisso, Gabriel, o próprio Freud, né? Assim, se não fossem certas articulações que foram feitas, ele teria Sim. morrido lá. Claro, e o Freud, sim, que se tivesse continuado vivo mais alguns anos, ele com certeza iria manter a posição dele em relação a uma reflexão constante sobre o eu. E aqui eu não estou querendo defender a psicologia do eu, tá, gente? Eu só estou dizendo que tem algo que não se lê, que segue não se lendo nos teóricos da psicologia do eu, e se faz uma crítica muito en passant e descontextualizada, né? Porque, gente, vamos pensar o seguinte: teóricos judeus na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul, pós-Segunda Guerra Mundial, vocês acham que eles vão conseguir teorizar com outra coisa, além de como eu vou sobreviver num determinado lugar, num mundo de perseguição? Óbvio que não. Né? Então, aqui eu trago isso também para problematizar uma crítica que a gente faz a um tipo de psicanálise que parece adaptativa, porque isso nos ajuda também a pensar como a gente entende a presença da psicanálise no social e na cultura hoje, né? Porque é muito curioso que as discursividades psicanalíticas progressistas, elas geram movimentos de popularização da psicanálise, né, que é o que a gente vê nos últimos anos no Brasil de uma forma bastante importante. E aí queria só, passando a palavra para a Ana, assim, né, comentar algo que o texto do Birman está aí para nos ajudar, porque quando a gente está querendo rever a presença da psicanálise no social, né, estabelecer experiências psicanalíticas que têm um certo ideal, né, um horizonte ideológico, como pensar questões de classe, raça e gênero, por exemplo, a gente também precisa encarar tudo isso, né, a partir de uma ideia de uma criação psicanalítica de conceitos de dispositivos que passa pela necessidade, né, de entender esses esforços dentro de uma potência criadora, dentro de um esforço sublimado. E aí eu acho que o Joel estabelece duas leituras, né, que são deles a propósito da sublimação. Uma, né, vamos lembrar que a sublimação é um conceito, não é nem mal acabado no Freud, né, que o Freud ele interrompe o desenvolvimento do conceito de sublimação, que era um conceito que deveria estar nos trabalhos metapsicológicos, porém ele dá cabo, ele queima o manuscrito sobre sublimação. Né? O Freud, a gente não pode dizer que tem um conceito claro de sublimação em Freud, mesmo que o Joel ele faça uma hipótese disso, dizendo que aparece um primeiro conceito de sublimação ali nos 10 primeiros anos da psicanálise, que é esse momento que é a clínica do imaginário, a clínica da fantasia. E nesses 10 primeiros anos da psicanálise, até os textos técnicos de 1911 e 12, um conceito de sublimação era aquele que deserotizava a potência criativa, tentando contrapor erotismo, eros, e associar eros exclusivamente à sexualidade, e mostrando que a pulsão sublimada era uma pulsão deserotizada, que respondia aos ideais de repressão da civilização. O Joel até usa a expressão recalque, mas é repressão.
ali que ele está se referindo. Depois, uma segunda teoria da sublimação é aquilo que o Joel vai ler a partir não só da segunda tópica freudiana e da pulsão de morte, mas, sobretudo, do esforço do Freud de pensar o masoquismo, de pensar as diferentes posições e possibilidades sexuais a partir do declínio, né, da organização edipiana do sujeito, e do sujeito para com família, para com grupalidade, para com coletivo, etc. Mas o Joel vai considerar que tem algo da ordem do feminino, né, daquilo que pode ser, em Lacan, um gozo outro, né, e que isso fornece chaves para uma criatividade do sujeito, uma criatividade que lhe permite novas possibilidades libidinais. E criação de dispositivos, seja dispositivos afetivos, existenciais, de trabalho, mentais, artísticos, etc., que não necessitam estar em conformidade com aquilo que se estabelece, né, no funcionamento de uma linguagem que é totalitária. Hoje posso falar um pouco mais disso, mas volto para a Ana agora. Ana, eu não sei se algumas pessoas queriam falar também, né? Eu vi que alguém levantou a mão, era o João e mais alguém. Não? Então a gente volta para a Não, Ana. Oi. Minha mão estava levantada, eu não fui eu que levantei. Estava levantada desde a outra. Então vai, Ana. Eu vou pegar alguns ganchos aqui, Gabriel, e vou tentar só contar um pouco da sessão clínica do Estação, porque eu acho que vale a pena. Mas só queria comentar, assim, que, pegando esse gancho que você faz, né, e por isso que eu insisto, né, trabalhar entre textos e contextos, não é só uma retórica, eu acho que a gente se debruça pouco no que é leitura, né, no que é leitura, mas trazendo essa questão de que a gente não lê esses autores, e eu sou uma das pessoas que não lê esses autores da psicologia do ego, muito por um preconceito, eu só fui me dar de encontro com a complexidade com a qual o Lacan mesmo trabalha a noção de intersubjetividade, quando eu comecei a trabalhar essa questão do tempo lógico através do texto do Porges. E quando você vai entender um pouco sobre isso, e eu ainda estou assim, engatinhando, você percebe que esse rechaço da noção de intersubjetividade não é bem assim no Lacan, né? Então é uma coisa que também tem que ser lida de uma outra forma, e eu acho que isso também está contido no texto do Tosquelles, quando ele faz uma diferença que eu acho legal, assim, e muito útil atualmente, que é uma diferença entre egocentrismo e narcisismo, e como a gente tem que pensar, eu não sei tanto se outras, eu não sei se seria esse termo, mas como a gente ainda tem que se debruçar sobre a questão do narcisismo e como que interessa isso para pensar política e pensar também dispositivo e também pensar a questão da identidade. E eu acho que o Tosquelles, assim, é muito interessante como ele, não sei se você concorda, os seus colegas concordam, mas ele usa um arcabouço totêmico, digamos assim, né? Ele trabalha com totem tabu, mas ele, me parece, vai além na elaboração dele, assim. E ele traz um ponto que eu acho que falta na minha elaboração, então pretendo também me dedicar mais ao texto dele, que é o quanto a violência, né? Me parece que ele quase diz assim que a violência seria, que a ética seria um modo de saber fazer com a violência, assim. Eu pelo menos leio um pouco isso.
E eu acho que isso é muito útil para a gente pensar também os dispositivos e pensar uma lógica coletiva. Ele diz assim, é ainda com ela, né, a violência, que estabelecemos as próprias marcas para podermos saltar para fora, para as outras fases da vida. É também assim que certa violência sempre se manifesta nos coletivos concretos, dos quais cada um faz parte. Então, esse item, digamos, da violência, para pensar também essas lógicas coletivas. Acho que é isso que eu queria comentar. E depois ele, né, vai falar da questão da fantasia. Eu acho que tem um negócio muito legal, ele diz assim, ele vai comentar os pequenos poderes, né, as disputas de pequenos poderes, e ele diz assim, desde que a psicanálise nos livrou dos nossos ensejos de Don Quixote, Joana d'Arc em nossas atividades. Acho que isso é legal também. Mas, assim, eu queria, principalmente pensando nesse significante que o Gabriel escolheu, que é a criatividade, eu queria contar um pouco como funciona a sessão clínica lá no Estação Psicanálise, porque eu acho que é uma aposta interessante, assim. A gente, conforme foi trabalhando as escutas, né, a gente, então, é um coletivo de analistas, cada um vem de uma formação, mas são pessoas em transferência com a psicanálise, dedicadas a uma formação, né, com a psicanálise, em psicanálise, e a gente começa esse trabalho em 2019, aqui numa estação de trens desativada em Campinas, e desde então a gente vem fazendo escutas de pessoas, né, são escutas individuais, lá na estação. A gente foi interrompido pela pandemia, tem toda uma história longa aí, mas em 2022, quando a gente retornou ao atendimento presencial, a gente começou a trabalhar os casos, né? E a gente estava interessado desde o início de trabalhar os casos num formato coletivo, ou trabalhar casos em coletivo, ou em grupo também é possível pensar. E a gente trabalha com a rotatividade na escuta. Então, a cada sábado tem um grupo diferente de analistas dentro do grupo maior que a gente tem, a gente vai montando uma escala. Então, a pessoa que vai ser atendida lá, ela não necessariamente no outro sábado é atendida pelo mesmo analista do sábado que ela foi. Então, nesse contexto da rotatividade, da tentativa de fazer um trabalho com o caso em coletivo, a gente entendeu que a discussão de um caso, a discussão das escutas para construir um caso, elas propiciavam o que a gente chamou, assim, de forma lacaniana, de efeitos imaginários. Eu digo de forma lacaniana porque o ensino de Lacan é uma das marcas desse coletivo, não é a única, nem a principal, mas é uma das. Então, isso, eu acho importante localizar isso, porque eu acho que é um pouco sobre isso que o Gabriel está falando, né? A gente vai até um lugar público, propõe um dispositivo ou constrói um dispositivo, e a gente está usando um léxico europeu ou da clínica moderna, da clínica médica. Então, assim, né, é todo um hibridismo no trabalho que a gente vai fazendo. Mas então a gente entendeu que seria interessante trabalhar os casos para além de uma discussão em grupo. E uma das colegas propôs que a gente trabalhasse com a escrita. E a gente vem fazendo isso desde 2022 até hoje, e eu acho que é uma aposta criativa, ainda que não seja inventar a roda, mas é criativa, que a gente inventou ela aos nossos moldes, inspirados num trabalho do Lacan que chama Sessão Clínica, mas também a partir do que a própria prática nos colocou de desafios, assim, para trabalhar os casos. E a gente vem fazendo essa tentativa de produzir relatos. Então, a gente escolhe uma das escutas que a gente faz a cada mês. Cada analista que escutou essa pessoa produz um relato, tenha sido uma sessão ou mais de uma sessão.
A gente convida um comentador que recebe esses escritos, também produz um outro escrito, a gente pede que a pessoa também escreva, o comentador que a gente convida, e a gente discute o caso, ou constrói o caso a partir desse escrito do comentador, né? A partir disso que a discussão é feita. E eu considero isso uma aposta, tanto na associação livre, quanto no manejo da transferência. Então, eu entendo que a gente tem várias dimensões de transferência nesse trabalho, e isso coloca um desafio, né, maior ainda, eu acho. E essa forma de passar pela escrita e passar por um outro, que é esse comentador, né, a gente eventualmente tem colegas aqui de Campinas, de instituições de psicanálise, ou alguém com quem a gente faz transferência, e a gente convida alguém que faz esse comentário, também passando pela escrita, e discute a partir daí. E para mim tem sido uma experiência clínica muito interessante, assim, muito rica, esse trabalho com a sessão clínica. Então, eu acho que isso é uma invenção possível dentro desse dispositivo, desse coletivo, né, dessa formação. E daí também vem essa elaboração que eu apresentei para vocês, que ainda está muito aos pedaços e está sendo construída, e como o que o João perguntou, né, assim, uma definição de coletivo não é tanto uma definição, mas uma tentativa de escrever uma leitura sobre esses efeitos, assim, né, do que eu tenho vivido nesse coletivo, do que eu tenho assistido acontecer no Brasil, que eu acho que não é pouca coisa. Acho que por isso também que o Gabriel propõe esse seminário para nós. É isso, gente. Muito obrigada pela escuta. Obrigado, Ana. A gente abre um pouquinho aqui mais para comentários, enervações e associações. Oi, Vitória. Oi, pessoal. Legal, oi, Ana. E acho que eu ouvi falar, né, nas supervisões, mas nas orientações, mas não conheci o trabalho. E assim, bom poder pensar, ouvir, né? Muito interessante, assim. Eu queria dividir, assim, uma coisa que ocorreu e que me fez pensar lendo os textos e ouvindo vocês, assim, uma experiência que desse semestre, que de alguma maneira ela foge completamente de um contexto que a gente possa imaginar de coletivo e de inventividade, assim, mas de alguma maneira o que me surpreende é uma invenção, assim, é uma leitura criativa de um aluno. Eu tenho comecei a dar aula esse semestre de bases freudianas, assim, então para mim foi um desafio muito grande, dar aula no contexto de uma universidade com, sei lá, 165 alunos na turma, né, num lugar em que a proposta é ensinar um modelo fechado, né, assim, uma teoria, enfim, que não está aberta de alguma maneira em relação ao tempo, né, assim, é um Freud bastante fechado, assim, então uns conceitos, né? Isso significa isso, tal coisa significa tal coisa, né? Mas de alguma maneira, para mim, o desafio não era nem esse, assim, mas era poder ler Freud sem o vício do lacanismo, assim, né? Porque afinal era uma base freudiana. Os meus alunos não sabem, mas de fato eu também estava sendo de alguma maneira aluna, né? Assim, porque eu estava dividindo os meus cadernos com eles, assim. E no começo também foi muito difícil, com um grupo, né, muito situado na segregação enquanto efeito, né, da ciência baseada em evidência, que no início, assim, era bem difícil, né, me encheu muito o saco, no primeiro momento, né, tinha ali uma certa provocação numa relação de poder, e eu, ai meu Deus, como é que eu vou seguir, assim, mas foi muito curioso, porque a primeira parte da disciplina é constituição do sujeito, e a segunda, estrutura de diagnóstico, né? Então, a gente está nesse momento
pensando a tecnologia diagnóstica bem de uma coisa assim, né, a psicose é isso, em relação ao complexo de Édipo, trago o texto para dar um contexto, para eu tentar sair do lacanismo, me fez pensar isso, assim. Mas aí esse grupo, exatamente esse, que era grupo, começa a se interessar pela psicanálise quando a gente vai estudar o caso do Schreber. E aí um deles chega e fala assim, ele, tipo assim, se desarmou, assim, ficou muito interessado, e ele, nossa, a gente não viu, a gente não viu o conceito de sublimação, né, mas eu entendi que o delírio é a sublimação do Schreber. Para ele, é né, assim, e de alguma maneira, bom, ali, né, no Freud ele fala de racionalização, né, racionalização em relação à moral, né, então bem eu podia dizer, não é isso, essa racionalização, e eu fiquei com essa, assim, né, e eu lembrei de tudo isso ouvindo vocês, assim, com essa criatividade da leitura dele, de alguma maneira saiu desse grupo, assim, e fez ali uma função que, enfim, que eu lembrei agora e que faz pensar ali onde o diagnóstico, ele, né, por uma via pode fugir, assim, desse campo segregatório ou, enfim, né, e poder pensar algo que, enfim, algo que cause ali, né, neles, nesse momento ali da psicologia e o que é a psicanálise, etc e tal, assim. Queria dividir, assim, de alguma maneira, porque eu acho que ajuda a pensar também o coletivo também como não acho que se tenha um coletivo, mas ouvindo vocês, eu não li, né, o Jean, mas eu fiquei com essa indagação, assim, de coletivo não poderia ser um instante, né, quando tu traz o tempo lógico, assim, né, de ter um instante, um momento, né, que me faz pensar o ato, ou sei lá, né, um efeito, mas isso, assim. Eu acho que E me leva a Vai, Ana. pensar, Vitória, também eu acho que esse é um espaço aqui também de uma tentativa disso, né? Como que a gente produz espaços, e por isso que eu tenho trabalhado, não trouxe, porque eu não consigo coordenar tudo na cabeça, mas a Lélia Gonzalez, que eu acho que ela é primorosa nisso, como que a gente também trabalha espaços para que as pessoas possam se apropriar dos textos e contextos, né, num bom sentido, como esse que você traz de exemplo, né, assim, como que a gente trabalha espaços para, ao invés de haver uma inibição, haver uma espécie de antropofagia também, né, dos textos e produção do que a gente tem feito aqui. Eu gostei muito de uma expressão, vou até ter que usar em algum momento, viu, Vitória? O Freud fechado. Acho que é legal que tem um duplo sentido ali, o Freud com o corpo fechado, mas também um Freud que fecha. E é esse ler Freud sem os vícios do lacanismo que também denota de um autoritarismo com a obra do Freud, né? Tanto é que o Joel Birman, se vocês perceberem bem, ao longo dos anos ele foi cada vez menos no trabalho dele fazendo referências a Freud, mas mais a discurso freudiano, né? Tô levando a sério a proposição do Foucault, né, do Freud enquanto autor que inicia uma discursividade que está completamente validada pelo Seminário 11 do Lacan, né, com a proposição lacaniana do inconsciente em Freud, o inconsciente de Freud e o nosso, né, mostrando a instalação de um espaço de discursividade, né, que não é fechado. E a questão da segregação é que a segregação ela reduz as possibilidades da linguagem de forma a fechar e a prometer que uma subjetividade fechada não vai sentir angústia. Por isso que o trabalho analítico é de sustentação da angústia enquanto abertura, né? Fazendo com que a gente possa operar um deslocamento do sujeito da angústia para o sujeito do desejo. Isso é o objeto A, esse é o trabalho do objeto pequeno a, não o objeto pequeno a enquanto gesto para causador de desejo, tá?
E isso acho bem legal também, porque nesse texto do Birman, ele fala sobre isso, né? O quanto uma reflexão diagnóstica ela é muito importante sempre na psicanálise, porque a reflexão diagnóstica ela funciona na ordem do quase, né? Ela quase fecha, mas ela deixa aberto. E as próprias estruturas, né, delineadas pelo Freud, também funcionam como analogias às estruturas. Elas têm uma função analógica para a gente pensar. Aí a analogia é da ordem da metáfora também, né? Diferente da homologia, que é da metonímia. E aí o Freud, né, vai considerar a histeria quase como uma obra de arte, uma neurose obsessiva quase uma religião, uma paranoia quase uma filosofia. E aí tem a ciência nisso tudo. E o Joel comenta, né, o quanto o próprio Freud deixa entreaberto na civilização, né, esses 4 registros de discursividade coletiva, de produção de discurso, né, mas também de produção de coletividade, ciência e arte, religião e filosofia. E o problema é a gente aglutiná-las, ciência com arte, religião e filosofia, a gente transformar uma coisa só, que é o desafio que a gente está vendo em relação à produção algorítmica, né, da inteligência artificial, em que ela aglutina os campos da ciência, da arte, da religião e da filosofia, mas isso a gente precisa de alguns outros anos de seminário para falar nisso. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário hoje, gente. Eu vi que a Débora e a Tainara entraram. Já saíram, vocês tinham se proposto para apresentar na semana que vem, né? Oi, Débora. Oi, professor. Estou aqui com a Tainara, a gente está aqui na USP, inclusive. Sim, vamos apresentar semana que vem. A gente só está delineando um pouco melhor nosso tema e organizando aí o seminário para a próxima semana. Tá bom, aí vocês me avisem por e-mail como é que vocês estão pensando. Também qualquer coisa a gente se fala. Tá bem, obrigada. Gente, eu acho que a gente encerra hoje, então, e aí nos vemos na semana que vem para o último encontro, né, com essas 3 apresentações, e depois a gente faz um fechamento, um balanço do semestre. Tá bem? O formulário está aberto lá, tentem acessar de novo, eu mudei uma configuração nele e vamos ver se agora funciona. Tá certo? Gente, obrigado. Até semana Tchau, que gente. vem. Obrigada. Obrigado, Ana.